Deus me deu uma palavra hoje, eu até botei no grupo mais cedo um trecho da palavra de Deus, Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecerá mantida a justiça, né? E retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, eu quero, dentro desse trecho, dessa palavra, destacar algumas coisas aqui que fala, né? E o quanto muitas vezes a gente é cego, né? Quando a gente fala de menino, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? A gente está falando de quê? De dependência, de alguém que é dependente. E o que Jesus foi a vida toda dele? Os 34 anos que ele viveu sobre a terra, dependente do Pai. Ele foi uma pessoa totalmente dependente do Pai. E é por isso que a gente vê que as pessoas que não têm essa dependência, que não se colocam como filho, que não se deixam ser conduzidas, como ele mesmo, quando ressuscitou, ele falou para Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas, e repetiu aquilo por várias vezes: tu me ama. Mas depois ele falou: quando tu eras menino, tu andava como tu queria, tu fazias o que tu queria. Quando tu chegares a ser homem, tu vais desistir das coisas de menino. Tu vais desistir de querer fazer a tua própria vontade, de andar sem direção, de andar sem conselho, de andar sem discipulado. E outra pessoa virá e te levará até por onde tu não queres, e com essa morte tu me glorificarás. O interessante é que muita gente quer a coroa de glória e pede a Deus a coroa de glória e diz: Pai, me dá essa bênção, me dá um reinado, me dá essa conquista. Mas poucas pessoas entendem que para você ter uma coroa de glória, você também vai ter que ter uma coroa de espinho. Você vai passar por problemas e dificuldades. Escute, não existe nenhuma pessoa viva no mundo, mesmo a que são mais ricas hoje. Vou dar um exemplo. Eu postei no meu story, eu não sei se ainda está lá, a biografia do Elon Musk. E o que diz lá? Que o Elon Musk nasceu de uma família rica, mas o pai dele não gostava dele, não se dava com ele, rejeitou ele, e ele teve que se virar desde cedo. Quebrou várias vezes, teve que dormir na casa do amigo de favor, no seu escritório, porque ele não tinha dinheiro para alugar um ponto comercial e alugar uma casa.
E hoje, simplesmente, ele é o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque ele encarou a cruz. Ele nunca fugiu da cruz. Ele encarou as adversidades e não desistiu. E não desistiu. E não desistiu. E é isso que muita gente não entende. Sempre na primeira luta, na primeira dificuldade, na primeira palavra dura, na primeira coisa que não gosta, desiste. Entrega os pontos. Larga a missão, cerra a cruz. Jesus, quando ele diz que é o menino que foi dado por Deus, Deus estava dando um exemplo de como um homem, uma mulher, um servo dele bem-sucedido tem que ser uma pessoa dependente do Pai. Uma pessoa tratada. Uma pessoa, como o apóstolo Eli dizia, discipulável. O apóstolo Eli repetia muito isso. Ele dizia que Deus não usava dois tipos de pessoas: o rebelde e o preguiçoso. Porque o preguiçoso, a Bíblia diz, não ore por ele, que até a casa dele vai cair na cabeça e ele não vai fazer nada. É aquela pessoa que nunca toma uma atitude. Mas o rebelde é aquela pessoa que não se permite ser conduzida. É bode, é cabra, não é ovelha. Por que nós somos chamados de ovelha? Porque a ovelha é dependente do pastor. A ovelha é um animal que precisa ser conduzido. Ela precisa ter alguém que proteja ela contra os lobos. Ela precisa de cajado, de pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. Jesus disse: eu vou atrás de umas ovelhas de outro aprisco, que não é desse, que estão espalhadas pelo mundo, e eles ouvirão a minha voz, e reconhecerão a minha voz, e haverá só um rebanho e um pastor. Então, Jesus veio em primeiro lugar para nos mostrar dependência. Segunda coisa, eu já falei no ofertório, Jesus foi o presente de Deus para a nossa salvação. Jesus foi o presente do Pai. Um filho obediente, um filho tratado, um filho que ainda quando ele disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas ele disse: ô Pai, me perdoa, não era nem para me ter pedido isso, porque foi para isso que eu vim, cumpra-se em mim a tua vontade. E foi difícil para Deus ofertar Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que muita gente está na igreja, já aceitou Jesus, mas continua tendo uma vida fracassada. Por quê? Pergunte para 3 pessoas: por que você acha isso, irmão? Porque não tem dado a Deus o seu melhor. Deus deu a nós o seu melhor, que era Jesus. Para Deus, para o plano de Deus, da nossa redenção, para Deus nos salvar, Ele deu para nós, Ele ofertou em nós, na nossa vida, o que era o melhor que Ele tinha, que era Jesus. E hoje, você tem dado o melhor para Deus? Ou você serve a homem? Porque muita gente não entende o que é servir a homem. Essa pessoa faz tudo que o pastor manda. Se ele falar, se o teu pastor está fazendo algo que está dentro da palavra de Deus, obedeça.
Se o teu pai está falando algo com a tua mãe, que está dentro da palavra de Deus, obedeça. Mas se vai contra os preceitos de Deus, a Bíblia diz, obedeça o teu pai no Senhor. Então, se alguém pedir alguma coisa para você, que não está na palavra e que Deus não manda, você não precisa respeitar. Mas Deus foi perfeito. Jesus deu a vida por você. Deus deu o seu melhor. E Jesus deu algo que era mais importante para Ele do que tudo. O que era? A sua própria vida. Aqui a grande maioria diz assim, eu sou salvo. Quer ver uma coisa? Quem tem certeza da sua salvação, levante a mão. A maioria não tem, hein? Essa igreja tá sério o negócio. Quem tem certeza da sua salvação, levante a mão. Amém, melhorou. Ainda tem uns que não tem. Isso quer dizer que não é salvo. Quem não tem certeza da sua salvação não é salvo. Então, o que acontece? Jesus foi o melhor de Deus para nos salvar. E hoje, por que muita gente não tem certeza da sua salvação? Porque não está seguindo os preceitos de Jesus. Não está seguindo o passo a passo da vida dele que ele ensinou. Então, Jesus era o que Deus tinha de melhor, e foi o que Ele deu para nós. E o que Deus espera de mim e de você? O melhor. Você tem dado o melhor para Deus? Será que o que você tem dado para Deus se compara ao que Ele fez por você? Você tem se sacrificado por Ele, como Ele se sacrificou por você, dando a própria vida? Hoje, Deus me levou a essa meditação, né? Querido, é impossível você servir a Deus por mandamento. Por isso que o mandamento, a lei, fracassou. É impossível você servir a Deus por obrigação. Eu já fiz a minha obrigação, já dei meu dízimo, já visitei um irmão doente, já abençoei alguém, eu já fiz a minha obrigação. Isso não te leva ao céu. A Bíblia diz que boas obras não traz a salvação, mas porque todos nós que somos salvos somos chamados a fazer boas obras. Uma das identidades do servo de Deus é que ele é bom. Quando você vê uma pessoa que diz que é filho de Deus, só pensa em si, no seu nariz, na sua família, na sua vida, essa pessoa não entendeu ainda o plano da salvação de Deus. Há pessoas que estão dentro da igreja e dão tão mau testemunho, que hoje praticamente está impossível da família ter um encontro com Jesus, vão tudo para o inferno, e o sangue vai ser cobrado de você. Porque é tanto mau testemunho, só fala mal da igreja para sua família, só critica, só reclama. E há muitos dizem, eu para ser crente como essa pessoa, Jesus foi o melhor de Deus. Deus deu o melhor para nós, para nos salvar. O melhor que Ele tinha.
E hoje precisamos dar o melhor para Ele. Ao ponto que a palavra de Deus diz, sofre o dano. Sofre. Se for para não ter escândalo. Se for para não ter prejuízo de vidas, sofre o dano. Isso é sério. Agora, a segunda coisa, é algo que muita gente na igreja pensa errado. Muita gente na igreja pensa que a igreja não deve se envolver com política, não deve se envolver nas coisas desse mundo. Alguns pensam até que os jovens não deviam estar na faculdade. Não, lá na faculdade é um ambiente pesado, a pessoa vai enfraquecer, vai se desviar. E muitos acham que para ser servo de Deus, eu tenho que ser pobre, ter pouco estudo. Aqui fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Jesus veio para pôr ordem na casa, Ele veio para estabelecer na terra o governo de Deus. Vou repetir de novo, Jesus veio para estabelecer na terra o governo de Deus. Então, quem é de Deus decide reinar, ser governante. Desde quando Deus fez Adão e Eva, em Gênesis, que a gente tem falado muito, capítulo 2, versículos 26 e 27, diz que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e deu-lhes domínio sobre os peixes do mar. O que são os peixes do mar? As multidões. Sobre as aves dos céus, sobre os principados e potestades. Certa vez, Jesus discutindo com os judeus, e eles disseram, nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. E ele estava escravo dos romanos. E Jesus disse, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que Jesus estava dizendo? Estava falando, vocês não fazem nada para Deus. Vocês não estão exercendo o governo que vocês foram chamados. Por quê, pastor, o senhor fala isso? Porque logo depois Jesus olhou para ele e disse, não diz a palavra que vós sois deuses? Vós sois todos filhos do Altíssimo. Aí pegaram em pedras para apedrejá-lo. Quem aqui é filho de Deus? Levante sua mão. Você crê que você é filho de Deus? Olhe para 3 pessoas e olhe nos olhos dela e diga, você crê que você é filho de Deus? Filho de Deus é o quê? Deus. É isso que Jesus estava falando. Vós sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Agora uma coisa mais rasa. Jesus é rei. Amém? Se você é filho de um rei, você é o quê? Um príncipe, uma princesa.
O que é que acontece com um príncipe, com uma princesa? Eles são treinados desde criança para serem reis e rainhas, para reinarem. Então, hoje, o que tem feito muitas vezes a igreja? Está passando dificuldade, as pessoas que são filhos de Deus estarem vivendo uma vida, muitas vezes de muita carência, porque não estão querendo tomar posse do governo que Deus tem para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. Não estão dispostos a reinar sobre a terra. Mateus 28, ressurreição de Jesus, aconteceu num dia de hoje. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que Deus diz? Ide e exerçam poder e autoridade. Em outras palavras, saiam daqui e conquistem nações para mim, nações para o Pai. Assim como aonde eu estava havia multidões, que vocês sejam líderes de multidões, que vocês sejam governadores das nações. Vou pegar pesado. Me cite aqui. O Velho Testamento é o que acontece hoje espiritualmente, na nossa vida espiritual. Me cite aqui um escolhido de Deus que não tenha governado no Velho Testamento. Só um, me cite. Todos foram reis e rainhas. Todos tiveram que governar. Todos. Esther era uma medíocre, até que ela entrou na sala do rei, correndo risco de vida, e tomou sua posição de rainha e intercedeu pelo seu povo. Israel ia ser destruída se Débora não fosse para baixo de uma palmeira e decidisse ser mãe de Israel, exercendo autoridade sobre o seu povo. José foi aquele que salvou a humanidade da fome e tomou o lugar de Faraó e governou sobre a terra. Agora eu vou te mostrar uns derrotados. Primeiro derrotado, Saul, porque ele era o primogênito, ele que devia reinar, mas ele não fez caso do governo, ele não fez caso da unção, da primogenitura, da unção do governo. Ele disse: o que me serve isso, se eu estou com fome? Isso não me serve de nada. E trocou o melhor de Deus, como muitos têm feito, trocado o melhor de Deus por um cozido, por um repasto. Por quê? Por causa das dificuldades. Qual é a dificuldade que está te afastando de Deus?
Ela chega aos pés do sacrifício que Jesus fez por você na cruz. A Bíblia diz que ele andou de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando a palavra, dormindo nas praças. E uma vez ele chamou um jovem e disse: segue-me. E aquele jovem disse: deixa eu primeiro me despedir do meu pai. O meu pai morreu, deixa eu ajeitar as coisas. Eu te seguirei. Jesus disse: vem cá, meu filho, fica para lá. Ele pediu alguma coisa errada para Deus? Não. Ele disse: fica para lá, porque o reino de Deus não é para fraco. Aconteceu isso na minha família, eu vou desistir. Aconteceu isso na minha casa, eu vou desistir. O reino de Deus não é para fraco. É para quem está disposto a dar a vida por uma causa. Tu diz: vem cá, moleque, vem cá. Olha para mim. Sabe onde o meu travesseiro foi? Aquela pedra ontem à noite. Ele disse: as raposas têm seu covil, os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, e o seu travesseiro são as pedras das praças. Sacrifício que ele fez por você e por mim. E ele era filhinho de papai. Ele era Deus, unigênito do Pai, tinha tudo. E ele tinha uma palavra do Pai, como eu li ainda agora. Olha, se tu te arrepender, só me chama. Eu só mando 2 anjos, destrói a galera toda. Mas ele não fez isso. Ele não usou os 2 anjos. Ele pagou para ver. Ele foi até as últimas consequências, que foram a cruz. Por isso que Deus diz que nenhum fracote, nem covarde, nem tímido entrará no reino dos céus. Reino dos céus é para quem tem coragem. Tem coragem de viver pela fé. Tem coragem de ir até as últimas consequências por amor a Deus. Tem coragem de ser xingado, cuspido, ter uma coroa de espinho, uma lança atravessando a sua costela, e ser assassinado covardemente. Mas ele foi calado para a cruz. Ele só abriu a boca naquela cruz para dizer uma coisa. Quando ele viu que Deus estava tremendo tudo, quebrando tudo, ele pensou lá na cruz, com aquela dor que ele estava sentindo como homem: o Pai não vai se segurar, o Pai vai destruir tudo. Ele lá da cruz, ele disse: Pai, ei, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E o Pai se acalmou. O Pai se acalmou. Jesus abriu a boca da cruz, não para pedir por ele, mas para pedir por nós, para pedir perdão por nós. Eu creio que hoje Jesus está lá do lado do Pai. A Bíblia diz que ele intercede. Jesus está pedindo muito perdão ao Pai, muitas vezes, pela nossa covardia, porque decidimos parar de lutar, largamos as coisas que Deus nos deu, envergonhamos o nosso Deus,
falamos mal das suas autoridades. Jesus foi até as últimas consequências. Quando Pilatos disse para ele assim: tu não sabe que eu tenho poder para te matar ou para te absolver, e tu não te defende. Jesus falou: nenhum poder, nem autoridade terias sobre mim. Reconheceu: se do céu não te fosse dada. Toda autoridade é constituída por Deus. Só que hoje o nosso julgamento de autoridade está errado. As maiores autoridades que devemos respeitar são os representantes de Deus. Eles são as maiores autoridades. Os homens de Deus, aqueles que intercedem por nós, aqueles que pregam a palavra, aqueles que oram. A Bíblia não fala assim: pega e dá para alguém que tu gosta muito da tua família, reparte tudo o que tu tens. Não, a Bíblia diz assim: faça participante de todas as coisas boas aqueles que te ensinam a palavra, que te pregam a palavra. Quando você é chamado para dominar, para governar, e você não faz, você se transforma num mar morto. Aquela pessoa que só faz ficar recebendo, e fica inchado e só sabe criticar todo mundo. Criticar. Por quê? O Rio Jordão, ele distribui suas águas. Aonde ele passa, ele vai levando vida. O mar morto só quer receber. E não quer governar. Eu quero mostrar um trecho para você de um homem que, é por isso que eu digo, é melhor você começar errado e terminar certo, do que você começar certo e terminar errado. Tem pessoas que já foram uma bênção, começaram certo, mas hoje estão terminando errado. Largaram o melhor de Deus, os preceitos de Deus, são fontes estéreis. Só sabe murmurar e reclamar e falar mal do irmão. E a palavra de Deus fala de um homem, aqui em Juízes 8, de um outro homem que eu quero falar que não quis governar, que não quis reinar, que foi Gideão. E aqui em Juízes 8, 22... Então os homens de Israel disseram a Gideão: reina sobre nós, tanto tu como teus filhos, os filhos dos teus filhos. Portanto, nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não reinarei, nem tampouco meus filhos reinarão sobre vós. O Senhor sobre vós dominará. Parece até uma coisa espiritual, como de não, Deus vai levantar, Deus está levantando seus ungidos. Ele não quis reinar. Sabe qual foi o fim desse homem? Ele largou o melhor de Deus por dinheiro. Olha o que ele fez aqui. Disse mais Gideão: um pedido vos farei,
dai-me cada um de vós um pendente dos seus despojos, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade te daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro. Gideão ficou trilionário aqui. Afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e fora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão uma capa, um estode, um éfode, uma estátua dele, e colocou em sua cidade, em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali, após ele se prostituiu primeiro, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. O que aconteceu com Gideão? Ele não quis reinar, ele largou Deus. Ele virou um prostituto. Teve várias mulheres e meteu um filho em cada uma. E botou na sua casa 50 filhos. E tinha também as concubinas, as amantes, os casinhos, fora aquela multidão de mulher. Ainda se metia com gentias. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o pecado dos pais cai sobre os filhos. Meu irmão, não se engane. Todo pecado que você comete vai cair sobre teus filhos. Todos os filhos deles foram mortos. O seu meio-irmão, Abimeleque, os matou numa rocha. Decapitou todos eles. Só sobrou um, Jeroboão. E o que Jeroboão disse? As árvores dos céus, as árvores das florestas disseram: a videira reina sobre nós, Gideão. Vieram com meu pai e disseram para ele reinar sobre as árvores. Ele disse: não reinarei sobre vós. Então as árvores foram a figueira aos filhos de Gideão: reina sobre nós. E eles disseram: não reinaremos sobre vós. Então as árvores se reuniram e foram aos netos de Gideão e disseram: reina sobre nós. E a oliveira, os frutos que o Espírito Santo gosta, o azeite, disse: não reinaremos sobre vós. Não quero reinar, como muitos. Não quero ser, meu negócio é sustentar a igreja financeiramente. E largam a Deus por uma vida de pecado, de prostituição, de imoralidade. Reina sobre nós. Não reinaremos. Então veio o espinheiro, Abimeleque, e disse: venham até mim, e eu reinarei sobre vós. Vem na minha sombra. E do espinheiro saiu fogo, que os devorou. Porque Gideão foi destruído? Porque ele se recusou a governar, a reinar. Jesus veio para estabelecer um governo.
A prova que nós somos um povo, que Jesus é o nosso rei e que Ele está em nossas vidas, é que somos povo que governa, que reina, que tem autoridade. Todos os filhos de Deus foram chamados para exercer autoridade, para reinar sobre um povo. E quando nos recusamos, vamos perder nossa família para o diabo. Nossos filhos vão se desviar do caminho de Deus. Nossos netos. Por quê? Fizemos alguma coisa grave? Porque nos recusamos a reinar. E isso lhe foi de tropeço. E Gideão se prostituiu. E os seus filhos foram atrás dele. Israel foi atrás dele. Ah, nosso líder. O homem usado por Deus. É por isso que às vezes eu fico preocupado em lançar um material no grupo. Porque muitos jovens, muitas pessoas não entendem, queridos. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que é perfeita, que não tem erro, é esse livro aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, às vezes, a gente posta um vídeo de alguém, citar um Pablo Marçal, um Elon Musk, para mostrar para os jovens alguma coisa, mas a pessoa começa a seguir aquilo. Parece que vira Jesus. É esse que é o perigo. Porque o povo aqui, quando Gideão decidiu se afastar de Deus, era para o povo largar ele de mão. Queres aí? Fica só tu. Nós vamos continuar fiel a Deus. Mas eles se prostituíram com ele. Por causa disso veio a matança. É o que eu sempre falo nessa igreja. O dia que você me vê fazendo coisas que ferem a palavra, me joga no primeiro carro de lixo que passar ali. Eu não sirvo mais. Nós não estamos aqui para exercer a nossa vontade, mas sim para honrar a Deus através da sua palavra. Até quando a igreja do Senhor vai viver em altos e baixos? Até quando você vai dizimar um mês e passar 2 sem dizimar e depois, não, agora eu me arrependi. Ou até quando você vai ir para a célula, passa 2 semanas com raiva do seu líder e perde as almas que Deus te deu, porque ele falou alguma coisa que você não gostou. Ou Deus te deu algo na igreja, te deu uma comissão, um cargo, um dom, um talento, e você está deixando a desejar. Por quê? Porque alguém falou algo que você não gostou. E você é cristalzinho, você é ofendidinho. Queridos, o sucesso não é para gente fraca. Uma família abençoada não é para gente fraca. Se Jesus fosse um fraco, eu e você não estaríamos aqui com chance de salvação. Mas Deus mandou um filho forte. Como você diz que você é filho de Deus se você é um fraco? Se você não tem coragem de reinar, de governar, se você acha o seu patrão superior a você, só porque ele tem mais dinheiro que você. Eu nunca me esqueço disso. O papai era novo. A segunda vez, se eu não me engano, que ele tinha ido na igreja. Eu me lembro que a mamãe ainda estava com o divórcio marcado.
Estava horrível a situação em casa, porque a mamãe era muito católica. E quando ela soube que o papai estava indo para uma igreja de protestante, como ela falava, aí que o negócio piorou. Quer dizer, ele sempre foi forte. Ele tinha um carrão, Dodge Polara, esporte. Creio que foi um dos primeiros carros, pessoa que teve um carro com ar-condicionado aqui, vidro elétrico. Que só tinha Opala, Brasília, Fusca. E quando acabou o culto, papai desceu da escadaria, a igreja tinha uma escadaria bonita na frente, e um estacionamento ali, o carro dele estava perto lá da descida da escada. Ele viu um rapaz olhando, babando para o carro, e aquele rapaz olhou para ele e disse: é, né, senhor? O cara que é dono desse carro está com tudo. Eu olhei, eu sempre fui observador, um moleque. Fiquei olhando a atitude do papai. Porque o papai era soberbo. Ele dizia que Deus não existe. Não existia, que era ele, o estudo dele, a capacidade dele. Naquele momento, houve um teste ali. Aquele jovem senhor, que já era um jovem senhor, olhou para ele e disse: o dono desse carro está com tudo. Ele olhou para ele e disse: meu irmão, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele disse: já. Ele disse para ele, papai disse para ele: você é que está com tudo. Você tem Jesus. Você que está com tudo. Porque o dono desse carro sou eu. E sabe por que eu estou vindo aqui para a igreja? Porque a minha mulher está querendo me deixar, o divórcio está marcado, a minha casa é o inferno. Você tem Jesus, você que está com tudo. Olhe para 3 pessoas e diga: você tem Jesus, irmão, você que está com tudo. Ele é a melhor oferta de Deus. Ele é a melhor oferta de Deus. E nesse domingo de Páscoa, em que para muitos Jesus nasceu na sexta, ninguém pode comer carne que vai comer a carne de Jesus. Poxa, carne de Jesus é carne de boi? Existe uma besteira maior que essa? Não é. Aonde está escrito isso aqui? Aonde está escrito que você não pode mastigar a hóstia? Isso não existe, isso é invenção. A Santa Ceia na igreja, lá Paulo fala em Coríntios, era um banquete. As pessoas levavam sua comida e comiam, ceiavam dentro da igreja. Jesus não falou: aquele que chupar a minha carne. Foi isso que Jesus falou? Aquele que chupar a minha carne. É isso que está escrito em Coríntios. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue vai ter um lugar comigo no reino dos céus. Comer da carne é participar dos sofrimentos de Cristo. A carne de Jesus foi moída na cruz, mas os seus ossos, nenhum foi tocado, nenhum se quebraram.
Porque a árvore é Deus, a árvore é o Pai é intocável. Ele é a raiz de todas as coisas, raiz de Jessé. Mas a carne foi moída. Porque antes da coroa de glória, você vai ter que passar, se você quer a vitória, pela coroa de espinho. Quando a palavra diz que a carne foi moída, está falando de dificuldades, de problemas, de confronto, que cada um vai ter que passar. Jesus disse: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E na versão do apóstolo Elde, está faltando uma frasezinha aí: você também vencerá. Você quem? Você que faz parte do corpo e do sangue de Cristo. O sangue de Jesus fala de remissão dos pecados, de purificação. É impossível você dizer que é filho de Deus e continuar imoral, irado, agressor, mentiroso, violento, ciumento. Isso são frutos da carne. O ciúme está entre os 7 pecados capitais. O ciúme está junto com quem mata o sangue inocente. Você sabe por quê? Porque ciúme é falta de fé, é dúvida. É dúvida que o teu Deus é poderoso para restaurar teu cônjuge, teu lar, tua vida. Você está duvidando disso. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você que é uma pessoa que vive pesquisando o celular do teu cônjuge, sufocando, perseguindo as amizades, tratando mal os amigos, as amigas, pode escrever o que eu estou te dizendo. O teu relacionamento está com dias contados, porque ninguém suporta isso. Deus nos chamou à liberdade. Nós somos livres. Livres. E o Senhor vê tudo. Quando você tenta ver o que só Deus pode ver, Ele não vai fazer nada por você. Mas quando você tem fé em Deus, entrega na mão dEle, Ele sai triturando. E você será como um jardim regado, um manancial de águas vivas. Confia no Senhor, espera nele. Não te irrite por aquelas pessoas que estão no caminho mau, porque ao seu tempo eles serão destruídos. Deixa a ira, abandona o furor, porque os mansos herdarão a terra e se deleitarão de abundância de paz. Tem muita gente que se engana. Amar é se sacrificar. O verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor se sacrifica. O verdadeiro amor se doa. Não é beijinho, não. Não é lambança, lambida. Eu quero fazer só uma lembrança. Com que Judas traiu Jesus? Hein? Um beijo. E Jesus falou: é com um beijo que traz o Filho de Deus.
O amor não é só isso. O amor é comprometimento. O amor é sacrifício. O amor é doação. O amor, muitas vezes, é você entregar a sua vida para que outros vivam. Foi o que Jesus fez. E é o que Ele manda a gente fazer pelas nossas esposas. Amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é fácil? Não é para nenhum homem. Mas também diz a esposa: respeita e obedece teu marido, honra ele. E a palavra de Deus está aí, ela é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero encerrar essa palavra com alguns conselhos do Senhor. Primeiro, Lucas 9:23. Dizia a todos, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você quer Jesus? Negue-se a si mesmo. Negue os teus ideais egoístas. E se doe. Se doe pelaquela pessoa enjoada. Se doe pelaquele vizinho que bota o som alto e te irrita. Te doa. Hoje eu recebi muitas mensagens de Páscoa, mas uma especial me fez chorar. Alguns irmãos veem, tem um vizinho que tem umas 3 casas passando em casa, indo em direção da BR, lado esquerdo. Ele sempre aluga a casa dele para farra, para festa. Ele é odiado por todo mundo da rua. Eu comecei a descobrir o endereço dele, o telefone, o zap dele. E comecei a conversar com ele. Fazer amizade com ele. Coloquei ele num grupo que está lá no asfalto. E hoje, 6 horas da manhã, ele foi a primeira pessoa que me mandou uma mensagem, dizendo: ô pastor, feliz Páscoa, muito obrigado por ter começado a fazer parte da minha vida. Uma pessoa que sofre de depressão, toma remédios fortes, estava alugando ali para bancar seu tratamento. É muito fácil falar de amor, irmãos. Muito fácil. Mas viver o amor é difícil. Viver o amor exige abnegação, exige doação, exige negar-se a si mesmo. É isso que Jesus está falando. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. O que adianta? Quero que um dia esse vizinho chegue aqui e um dia ele diga: eu estou servindo a Jesus. Porque
Esse irmão teve paciência comigo, teve amor por mim. Teve amor. Você tem sido a melhor oferta? Você tem dado o melhor para Deus? Pare e pense. Hoje, se você fosse chamado para a glória hoje, se você não acordasse amanhã, que Deus te livre aconteça isso, porque todo mundo diz que é salvo, mas ninguém quer morrer. O que que você deixaria de legado para o reino de Deus? O que é que você deixaria hoje? As suas revoltas? Aquela pessoa que você está indo atrás, que só fica te esfriando, te puxando para trás, te tirando do centro da vontade de Deus? O que é que você daria para Deus? João 12, 25 e 26. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu não vou mais para o culto de quarta, porque eu não gosto do fulano que está lá. Eu vejo muitas irmãs que hoje estão chorando na cama, que é lugar quente. Por quê? Porque os maridos estavam bem, andando com irmãos abençoados, andando com pessoas de Deus, e ela lá, tu não liga para tua família, tu não sei o quê, essa pessoa fala mal da gente, e hoje está aí o marido andando com amigos incrédulos, com pessoas que não têm Deus. Quantos irmãos fazem isso com as suas esposas? Tem ciúme de Jesus, tu não vai para evangelismo nenhum. Tu só quer estar com essas irmãs. Não tenha ciúme de Jesus. Você quer ver você se dar mal, é você ter ciúme de Jesus. Você vai se dar mal. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, estará o meu servo. Coca-Cola está em tudo. Em todos. Quem achou o culto hoje abençoado? Diz amém. Quem gostou do louvor? Quem ouviu o violão da Lívia? Quem ouviu os instrumentos aqui? Nunca eu tinha visto esse som tão bom. Por quê? Falei para o Dene, não espera mais por ninguém. Vá você e faz. Está aí, maravilhoso. Eu nunca tinha visto mais na igreja um som tão excelente como hoje. Porque enquanto a gente fica esperando pelos outros, ninguém faz nada. Faz você, vai você e faz. Faça. Se só tem 3 pessoas querendo dançar com você, dance com essas 3 pessoas. Elas vão dançar bonito, porque elas querem te honrar. É simples. Essa é a minha disposição.
Eu já tocava mal violão, nunca mais, já fazia anos que eu não pegava no violão. Hoje eu toco muito pior, mas a minha disposição é essa: eu chegar aqui no culto e não tiver ninguém para tocar, não tiver ninguém para cantar, eu vou tocar como eu sei, dando o meu melhor, e vou cantar com essa minha voz horrível. Mas eu vou ter unção, porque eu vou dar o meu melhor. Trabalhe com quem quer. Trabalhe com quem quer. Jesus chamou quem quis. Quem foi que se uniu com Jesus? Os analfabetos. 10 analfabetos. Um escriba. E um meia boca que entendia de matemática e enrolava os outros. Mas Jesus transformou esses homens em homens venerados, que até hoje tem pessoas que fazem a estátua deles e adoram eles. Errado. Porque Jesus deu o melhor para eles. Eu vou finalizar isso falando disso. Eu vi uma palavra de um sábio essa semana, que ele disse assim, ele fez uma pergunta. Eu quero até fazer essa pergunta para você pensar. Por que os magos foram chamados de sábios? Você sabe? Sabe por que os magos foram chamados de sábios? Aí alguns estão pensando assim, porque eles eram ricos. Eles deram para Jesus ouro, incenso e mirra. Outros, porque eles presentearam Jesus. Eles eram sábios, porque eles procuraram o melhor para aconselhar eles. Eles ficaram esperando a vida toda pelo nascimento do Filho de Deus na terra. E eles vieram buscar o melhor para instruí-los. O sábio é aquele que busca os melhores. Não fica se aconselhando com vizinha em porta de casa. Uma pessoa amarga, revoltada, só vive falando mal dos outros, criticando. Ele procura o melhor para se aconselhar. Pessoas que fazem, pessoas que têm sucesso, pessoas que são bem-sucedidas. Você quer ser sábio? Você quer ter vitória, sucesso? Procure os melhores. E quando eles acharam o melhor, Jesus, Deus não deixou eles voltarem pelo mesmo caminho. Preste atenção, quem é sábio nunca anda para trás, nunca se enfia em buraco. Quem é sábio sempre vai para frente. Quando você vê uma pessoa retrocedendo, se acovardando, parando de lutar, é que ela não é sábia. O sábio nunca retrocede. Deus falou para eles: não volta pelo mesmo caminho que vocês vieram. Não volta lá para esse Herodes, não. Volta pelo outro caminho que eu vou mostrar para vocês. Sábio não retrocede. Quem andar para trás e se enfia no buraco é caranguejo. Já dizia o meu avô. Outra coisa, perguntaram para Jesus: como nós sabemos quem é salvo? Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Só tem goela, não tem uma alma, não tem fruto nenhum, não é sábio. Sai fora, é âncora. Tem irmão que está reclamando
Ah, minha mulher não me respeita, não me obedece. Minha mulher é uma Jezabel. A sua amiga que está lhe aconselhando é uma Jezabel maior que ela, que não obedece e respeita o marido. Como é que você vai querer que a tua mulher te respeite? Pelos seus frutos os conhecereis. Quem é a pessoa que está te aconselhando? O que ela faz é o que vai acontecer com você. Porque quem você serve se torna o seu Senhor. Vou repetir de novo. Aquilo que você serve, que você aceita conselho, recebe, se torna o seu Senhor. Se você decide ouvir a palavra de Deus, conselhos de Deus, Deus será o teu Senhor. Deus será o teu Senhor. Eu estava esses dias com uns conflitos no meu coração, de algumas questões até doutrinárias. Quem eu busquei? Quem já passou por isso e conhece mais que eu. Incrível que quando eu entrei em contato com esse pastor, com esse irmão, ele me mandou uma mensagem emocionada, chorando, e disse: "Oh, meu querido amigo, meu querido irmão, há quanto tempo, você não sabe o quanto eu estou emocionado, feliz de ouvir a sua voz." Com certeza, nós vamos vencer isso juntos. Quem você está procurando para te ajudar? O melhor ou o pior? Pelos seus frutos os conhecereis. Do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E para você que ainda está com alguma dúvida, eu quero encerrar essa noite em Apocalipse 10, versículo 9 e 10. E aqui fala exatamente, no último livro da Bíblia, o que Deus espera de cada um de nós. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus, falando de Jesus. Como Jesus foi recebido. Fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. E reinarão lá na glória. É isso aí? Lá na glória. Um dia. E reinarão sobre a terra. Jesus pagou um preço. Ele morreu na cruz. E na cruz ele encravou todo o atestado de dívida que era contra nós. O diabo não pode mais te acusar de nada quando você aceita Jesus. E ele ressuscitou. E hoje você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Hoje,
Você é o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eras povo, e agora sois povo de Deus, e agora sois filhos do Altíssimo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você foi chamado para reinar. Não seja um Gideão, não seja um Saul. Seja as Déboras dessa geração, as Esther dessa geração, os Davis. Seja Jesus. Que a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Nós somos a imagem e semelhança daquele que venceu a morte e hoje está vivo e intercede por nós. Hoje eu não sei que problema você entrou aqui, mas uma coisa eu sei: decida reinar, decida assumir a autoridade que Deus deu para você desde a criação da terra. Decida usar o medo como precaução. Se o medo te paralisa, ele é prejudicial. Medo tem que ser uma precaução, não paralisação. Tenha coragem, nunca desista, porque aquele que começou uma boa obra na tua vida, ele há de terminar, mas ao teu tempo, ao tempo que você crê, que você tudo pode, naquele que te fortalece. Ressuscite com Cristo hoje. Lembra-te de onde caíste e te arrepende, porque contigo Deus vai fazer uma nova aliança hoje. Te levanta. A palavra de Deus diz: te levanta, ó Israel, sacode a poeira e vai para cima. Te levanta, ó Israel, sacode a poeira e vai para cima. Para de mimimi. Para de ficar lamentando o leite derramado. Levante-se, sacode a poeira e vai para cima. Ressuscita com o Senhor. Ele morreu com você, você morreu com Ele. E hoje, que você possa ressuscitar com Ele. E ter a coragem que Ele teve. Porque Ele falou assim: vocês farão as obras que eu faço, e coisas maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Eu só vou parar de lutar quando eu morrer. E um dia que eu for para a glória, eu só vou me entristecer se houver uma coisa de não haver tentado. Mas mesmo que eu não consiga, se eu tiver tentado, eu vou chegar lá feliz, porque eu tentei e morri tentando, porque eu tenho uma aliança eterna com o Pai. Jesus morreu para que a gente tenha vida, e vida com abundância. Quando a gente morre para nós, as pessoas que estão em nossa volta terão vida abundante. Decida ser essa pessoa. Decida ser essa pessoa. Hoje, agorinha, recebi uma mensagem também de uma vizinha, que hoje
que ela já nos causou muito problema, muito dano. Mas hoje ela queria até localizar aqui. Ela disse assim: feliz domingo de Páscoa, meu valoroso amigo. Olha, lá na frente de casa. Foi a mesma que uma vez o nosso ônibus foi fazer a manobra, pegou a beira da calçada dela e quebrou. E o filho dela estava lá, veio irado para brigar. E ela disse: não fale nada, porque eles são meus amigos. Quando eu preciso de alguma coisa, eles estão aqui do meu lado para me ajudar. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. O resto é balela. Pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Que Deus abençoe você. Que a ressurreição do Senhor possa estar sobre a tua vida esta noite. Que o Senhor possa ressuscitar aquela visão que Ele te deu, quando você ouviu a voz dEle, aquele de um encontro, de algum lugar, e que você ouviu o chamado de Deus. Se levante, lembre-se do que Deus falou com você e decida cumprir esse chamado. Seja o melhor. Deus deu o melhor que Ele tinha para você, para te salvar. Faça o melhor que você pode por Ele. E você terá o melhor de Deus ao teu favor. Amém? Vamos ficar de pé esta noite.